correria diária, muitas vezes o cuidado com a saúde bucal fica em segundo plano, o que pode acarretar problemas futuros. O que acontece dentro da boca tem uma relação direta com o funcionamento de todo o organismo. Dentes saudáveis não só contribuem para manter uma boa aparência e facilitar a fala e a mastigação, como podem evitar diabetes, câncer, obesidade e outras doenças. Vamos saber como melhor cuidar desta parte importante do corpo, conversando hoje com o Dr. Adriano Correia, que é especialista em ortodontia e mestre em biologia oral. Tudo bem, doutor Adriano? Bem-vindo ao programa Vida Saudável Unimed. Muito obrigado pela oportunidade. Espero poder esclarecer e ajudar a população a sanar algumas dúvidas sobre odontologia. Doutor, qual a importância da prevenção na saúde bucal? A prevenção hoje é muito importante porque a odontologia não deixou de ser apenas uma questão de doença para ser uma questão que é discutida na saúde pública. Todas as pessoas hoje buscam muito a questão da estética, né? Que interfere não só na autoestima da pessoa, mas também como uma forma de ascensão social, porque os cuidados com a boca, com os dentes e a saúde como um todo, a gente vê o paciente completo. O paciente deixa de ser apenas uma boca cheia de dentes, né? Como tem uma música que fala isso, uma boca cheia de dentes, escancarada. O paciente é um todo. Então a saúde bucal previne diversas doenças sistêmicas, porque antigamente se pensava só nas doenças locais, a dor ou o mau hálito, né? Ou a mobilidade dos dentes, que é a doença periodontal. E hoje sabe que a boca é uma porta de entrada para diversas doenças sistêmicas. E tem também com a nossa população hoje muito preocupada com a questão da autoestima, da beleza, da estética, também tem uma procura maior e a mídia ajuda também a difundir isso. O básico é sempre a mesma coisa, a escovação e o fio dental. A gente martela sempre na mesma tecla, mas assim, o que me perguntam, qual é a melhor escova? A que tu usa? Né? A melhor escova que tu usa. Qual o melhor creme dental? Aquele que tu usa. Porque hoje não existe N escovas dentais, N cremes dentais. Mas se você usar corretamente, todos são bons. O fio dental ainda é o básico. Hoje tem os enxaguatórios bucais de diversas marcas que também ajudam. Você veja só, antigamente, nas propagandas, os enxaguatórios bucais falavam do quê? Do bom hálito, né? Hoje já mudou o texto. Não é só manter um hálito saudável, e sim também prevenção de cárie, prevenção da doença periodontal, que é a doença que começa com uma gengivite, que é o sangramento. E qual é a relação entre infecções bucais e problemas mais graves, como cardiovasculares, diabetes, obesidade, câncer, osteoporose, até o parto prematuro e o nascimento de bebês abaixo do peso, influenciando uma série de coisas? Com certeza. Existem muitos estudos sobre isso. Uma infecção dentária, onde a pessoa tem o edema com pus, tá? Que pode vir de uma cárie que progride para o famoso endodontia, que é o tratamento de canal. Aquela dor às vezes pode ser aguda ou crônica, a pessoa incha. Então aquele pus pode sim descer para a corrente sanguínea, não é uma coisa comum, é uma coisa rara, tá? E pode te dar uma bacteremia. Então a pessoa pode ficar debilitada, sim, mas é raro. Numa extração dentária, às vezes a gente tem um protocolo, né, da American Heart Association, a gente tem que entrar com antibiótico, por isso pode dar endocardite bacteriana, então aquela bactéria do dente pode descer para o coração. Também são situações raras. Existem estudos também que a doença periodontal, que é a doença de gengiva, que é aquele sangramento, tem a ver diretamente com problemas como a diabetes. Por quê? Porque a diabetes diminui a circulação periférica. Se diminui na periferia dos órgãos, a gengiva, mesmo sendo vascularizada, sangrante, ela é uma circulação periférica. Então ela pode aumentar os problemas dentários e a perda dos dentes. Quanto à osteoporose, hoje existem muitas medicações. Claro que a mulher, quando chega na menopausa, né, diminui o estrogênio. Isso muitas vezes pode ou não levar à osteoporose, que diminui a cicatrização óssea, porque existe uma cicatrização óssea constante. Consequentemente, o osso diminui, aquele osso da gengiva baixa e pode sim levar ao aumento da mobilidade dos dentes.
Como se resolve esses problemas hoje, quando não estão controlados? Hoje se substitui pelos implantes. Então, há 15, 20 anos atrás, se usava muito as próteses, as dentaduras. Hoje se substitui pelos implantes. Então, um implante, o que é um material feito de titânio, é como se fosse uma raiz artificial que vai dentro do dente, né? Uma microcirurgia, uma pequena cirurgia, às vezes uma cirurgia maior, mais avançada. Em cima se colocam as próteses, que tem de diversos materiais. Tem de porcelana, tem de zircônia, que é um material superior e novo, que vem a resgatar a parte social, a função, que é o quê? Mastigação, né? Deglutição, o sorriso, autoestima. E realmente, os nossos pacientes de implante, a gente realmente muda a vida das pessoas. Quais situações aumentam o risco de desenvolver uma gengivite? A excessiva escovação, até a limpeza com o fio dental mais vigorosa, também podem provocar inflamação? Isso é uma dúvida dos pacientes e é muito comum essa dúvida. Porque quem já tem a gengivite está sangrando, tem o sangramento. Se a pessoa nunca usou fio dental e vai usar, vai começar a sangrar um pouco mais. Mas esse processo é como se fosse um processo de limpeza, né? Então tem que usar o fio dental. Vai sangrar no início um pouquinho mais, vai ficar desconfortável, mas depois o organismo regula isso e tende a melhorar. Tá? Sistemicamente, são pacientes que desenvolvem mais essa gengivite, que é a doença periodontal, acima dos 35 anos, fumante, né? Fumante, pessoas que fumam têm uma tendência maior a isso, porque altera a microbiota oral. Pacientes com consumo de álcool excessivo, não precisa ser uma pessoa alcoólatra, alcoolista, mas com consumo de álcool constante, que altera também microbiota bucal, diabético descompensado, hipertenso, tudo isso influencia e ajuda. Mas o principal sempre é a má higiene. Muitos pacientes demoram a procurar com medo da dor, com medo de ficar prostrados, ter que ficar em casa, faltar trabalho. Então hoje, se a pessoa tem uma ausência dental, está com perda dentária, coloca um implante. Se a pessoa tem dentes tortos, né, tá desconfortável, não só pela estética, mas dificulta a higienização, mastigação, dentes tortos também facilita a cárie, se coloca a ortodontia, que é os aparelhos dentários. Questão da doença cárie. Hoje se fazem restaurações estéticas lindíssimas, né? A gente fala a massinha branca, que é a resina. Então, para tudo, tem um dente muito deteriorado, se coloca uma prótese fixa, aqui se falava, hoje não se usa mais o termo pivô, né? Então são as porcelanas, tem tecnologias hoje que são perfeitas, são blocos de porcelana maciços. Então, para tudo hoje tem uma solução. E a reabilitação oral vai desde as restaurações estéticas, as próteses de porcelana, os implantes dentários. É você pegar o paciente em cima da queixa principal que ele tenha e reabilitar a função, que é o quê? É o paciente conseguir uma mastigação correta, uma deglutição correta, uma respiração correta também. Porque muitas vezes a pessoa não consegue nem respirar direito por um problema de má oclusão, né? Dentes tortos altera a respiração. A pessoa às vezes usa aquelas próteses, aquelas dentaduras há 20, 30 anos, não tira nem para limpar. Quando a gente tira, tem lesões, né? O que a gente chama ulcerações do próprio trauma, tem fungos ali embaixo e é normal. Né? Então a reabilitação oral é um conceito amplo que vai assim, resgatando a função do paciente. O que deve ser observado na hora de escolher a escova e o creme dental? Hoje, por lei, todos os cremes dentais têm uma quantidade específica de flúor. A gente chama, está em ppm de flúor. Então, eu falo assim, todos os cremes dentais são bons, todas as escovas dentais são boas. Qual que é melhor? Aquela que você realmente usa. Daí você pode me perguntar, qual o tempo de escovação? Quanto tempo a gente tem que escovar? Eu digo sempre... E como escovar? E como escovar? Eu digo assim, não é aquela escovadinha rápida nem forte, né? Tem que escovar com calma. O tempo, para as pessoas terem uma noção de tempo, eu digo sempre assim, o tempo do intervalo da novela. A novela das 8, das 9,
Você pega todo o intervalo comercial e tenta ficar escovando. Muitas vezes você não consegue, pela impaciência, né? Pela dificuldade. Então, é muito mais uma questão de tempo do que de força. De quanto em quanto tempo a escova deve ser trocada? Depende muito do paciente. Eu tenho mesmo colegas assim que a gente conversa sobre isso, a gente sempre fala, quando aquelas cerdas da escova, elas começam a ficar que nem aquelas vassouras de palha velha, começam a se abrir. Teoricamente, se diz que tem que trocar a escova todo mês. Teoricamente. Mas a gente sabe que ninguém faz isso. Tem pessoas que trocam de 90 em 90 dias, de 6 em 6 meses. Então a verdade é, troca a escova quando aquelas cerdas começarem a abrir. Tá? E a escolha de uma escova dentária é sempre macia. Existem escovas médias, duras. E eu opto por cerdas macias, tá? E a cabecinha da escova pequena. Por que pequena? Porque se ela é pequenininha, você vai instintivamente escovar dente por dente. Se você tem uma escova grande e com as cerdas duras, aí você vai fazer aquela escovação genérica, não vai escovar dente por dente. Então é essa a opção. O que as pessoas fazem? Por exemplo, almocei e escovei os dentes. A pessoa acha que escovar os dentes 3 vezes ao dia é o suficiente. Então eu almocei e escovei os dentes. E acha que só vai escovar antes de dormir. Só que daí, a 1h toma um café. Às 3 da tarde faz um lanchinho. Às 5 come outra coisa. Às 7 tem uma janta. Então, teoricamente, todas as vezes que a gente se alimenta, a gente precisaria escovar. Por quê? Se você escovou os dentes logo após o almoço e tomou um cafezinho a 1h da tarde, comeu uma balinha às 2h30, um chocolatinho às 4, isso está dando uma carga de açúcar ali. E essa carga de açúcar vai desenvolver a doença cárie. Ah, mas você pode dizer, mas eu não comi nada com açúcar, tudo diet, light. Mas aquele restinho de comida vai aderir ao esmalte do dente, a junção dente-gengiva. E isso sim, a médio e longo prazo, pode dar gengivite, pode dar doença de gengiva, que é a periodontite. Então, parece orientações básicas, mas muitas vezes as pessoas não assimilam isso, ou não ouvem, ou não querem ouvir. Né? Claro que eu não vou dizer, deixa de comer, não é isso, mas teria que ter eu sempre recomendo a ter uma segunda escova para as mulheres dentro da bolsa, para os jovens dentro da mochila, né? Ou na mesa do escritório, na mesa do trabalho, para justamente criar esse hábito, estar sempre escovando. O mesmo fio dental, eu digo, sempre tenha mais um fio dental na bolsa, na mochila, na gaveta do trabalho, sabe? Para criar um hábito, é sempre um hábito bom. Existem hábitos bons e hábitos ruins. O cuidado com o corpo, com a boca, o nosso cuidado enquanto ser humano, acaba sendo um bom hábito. É como fazer esportes, né? Quando a gente começa, a gente não para mais. Tá certo. Obrigada, doutora Adriana, e até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. E o programa Vida Saudável Unimed de hoje vai ficando por aqui. Eu aguardo você na próxima edição, sempre com um tema novo. Até lá!